Meu pai riu da minha fé. Acreditava ser um homem de razão, forte, inabalável. Não era uma risada de deboche cruel, mas um riso que vinha de um lugar de incompreensão, quase piedade. Ele achava que eu vivia numa bolha, num mundo de contos. Mas eu vi, com meus próprios olhos, o dia em que Deus fez ele se arrepender de cada palavra. E essa história eu preciso contar. Desde menina, meu coração encontrou um porto seguro nos santos ensinamentos da congregação. Lembro-me do cheiro de alfazema nos bancos de madeira, do eco dos hinos na nave vazia antes do culto. Para mim, era mais que uma igreja. Era um abraço quente, uma verdade que acalmava a alma. Meu pai, um homem de trabalho, de mãos calejadas, sempre respeitou minha dedicação. Ele me levava aos cultos, esperava na porta, mas não compreendia a profundidade da minha entrega. Para ele, era um hobby, uma distração feminina. Eu sentia um incômodo silencioso, uma pontada fria no peito, mas evitava ver a gravidade daquele abismo entre nós. Eu vi o brilho em seus olhos quando falava de números, de máquinas, mas quando eu falava de Deus, de oração, um véu cinzento cobria seu olhar. Era um muro invisível, feito de ceticismo e uma certa altivez. Eu guardava essa dor, essa distância, como uma moeda pesada no bolso. Outras vezes, ao me ver de joelhos em oração na madrugada, a Bíblia aberta sobre o cobertor surrado, a luz fraca do abajur iluminando as páginas amareladas, ele apenas balançava a cabeça. Um gesto mudo, mas que falava volumes. Sua risada, um som seco e baixo, às vezes chegava até mim do corredor, misturada ao chiado da TV na sala. Ainda assim, eu orava por ele, incessantemente, pedindo a Deus que tocasse aquele coração tão teimoso. Sentia um calor estranho no peito, uma certeza de que a fé, a minha fé, era o único caminho para ele. Você já sentiu essa certeza inabalável por alguém que ama? Se sim, diga agora. Abre meus olhos. Os anos passaram. A rotina da casa seguia, contuada pelo tic-tac do relógio na sala, que parecia sempre um pouco adiantado. Mas algo começou a mudar. Pequenos detalhes. Primeiro foi o relógio dele. Meu pai, que sempre foi pontual, começou a perder a hora de compromissos importantes. Ele parecia mais lento, a pele um pouco mais pálida. Eu notava um brilho febril em seus olhos, mesmo sem febre aparente. Um cansaço que não se resolvia com o sono. Uma sensação estranha, como se o ar ao redor dele tivesse se tornado mais denso, mais pesado. Depois veio aquele pigarro seco. Começou sutil, uma tosse esporádica que ele atribuía ao tempo seco, mas logo se tornou constante, um som rouco que arranhava o silêncio da casa. Parecia que algo estava rasgando por dentro. O cheiro de seu perfume de cento, que antes era marcante, agora parecia misturado a um odor metálico, quase de ferrugem. Eu sentia um peso no peito, um nó na garganta que me impedia de respirar fundo. Era como se a casa inteira estivesse engolindo o ar, deixando apenas uma atmosfera pesada e fria. Certa noite, enquanto ele assistia ao telejornal, eu ouvi um zumbido agudo, quase imperceptível, vindo do quarto dele. Parei, respirei, ouvi. Não era da TV. Era um som que parecia ecoar de dentro dele, ou de dentro de mim, não sei dizer. As bordas da realidade pareciam se dissolver, e o tempo se esticou, elástico, doloroso. As luzes da sala pareciam mais fracas, engolidas por uma sombra que crescia. O silêncio, antes meu refúgio, agora soava alto, cheio de presságios. Um silêncio que pesava sobre a casa, sobre a minha alma. Eu sabia que algo estava vindo, algo grande e transformador, algo que mudaria tudo, e eu não fazia ideia do que fazer. O silêncio, que antes era só um espaço para oração, virou um grito mudo dentro de mim. O pigarro seco do meu pai, que antes era esporádico, virou uma melodia constante, rouca que rasgava a garganta dele e a minha alma. Eu sentia cada tosse como um prego batendo. Aquele brilho febril nos olhos dele se aprofundou. Parecia que o fogo estava consumindo por dentro, mas sem esquentar a pele.
Suas mãos antes firmes e calejadas agora tremiam levemente. A textura da pele que eu conhecia tão bem estava mais fina, quase transparente. O cheiro metálico, aquele de ferrugem, começou a impregnar as roupas dele, o travesseiro. Era um odor de doença que eu nunca tinha sentido antes e que me gelava por dentro. Ele começou a perder o apetite. A comida, que antes era farta e cheirosa, agora ficava intocada no prato. O peso do talher na mão parecia insuportável. Eu via a luz nos olhos dele diminuir, como uma lâmpada antiga perdendo a força. O cansaço virou um manto pesado que o envolvia. Não o deixava levantar. Ele, que era pura energia, agora se arrastava. A casa, antes cheia de sua voz e de seus passos fortes, ficou silenciosa. Um silêncio diferente do meu. Um silêncio de ausência, de vazio. Um silêncio que me apertava o peito. Se você já sentiu essa angústia por alguém que ama, comenta. O orgulho cega. As consultas médicas viraram rotina. Levei meu pai de carro, sentindo o peso do corpo dele ao meu lado. O ar-condicionado do consultório era frio, mas o calor que vinha de dentro dele, sem queimar por fora, era palpável. Os corredores dos hospitais tinham um cheiro de álcool e desinfetante que grudava na roupa, na alma. Cada exame, uma espera angustiante. Cada palavra dos médicos, um martelo batendo na minha cabeça. Meu pai, o homem que ria da minha fé, agora estava ali, vulnerável, exposto. Mas mesmo assim, no fundo do olhar, eu ainda via um traço daquela altivez, daquele orgulho que o impedia de se render. Ele confiava na ciência, nos homens, mas não em algo maior. Aquele era o lugar que o engolfava, a idolatria da própria razão. Os médicos falavam em termos técnicos, em diagnósticos complexos. Eu vi o rosto deles mudar, a expressão se tornar mais grave a cada novo resultado. O otimismo inicial se esvaiu, como água entre os dedos. A cada visita, o semblante deles ficava mais pesado, a voz mais baixa. Meu pai, no início, tentava disfarçar. Dizia que era só um mal-estar, coisa passageira. Mas o corpo dele não mentia. A perda de peso era visível. A cor pálida, quase esverdeada. Eu senti o frio que subia dos seus pés, mesmo com meias grossas. Até que veio o dia. Aquele dia em que o médico-chefe, um homem sério de óculos finos, nos chamou para uma conversa. A sala era pequena, com cheiro de papel velho e esperança perdida. Ele sentou-se à nossa frente, a voz grave, os olhos fixos nos papéis. As palavras dele caíram como pedras geladas sobre nós. Fizemos tudo o que podíamos, ele começou, e o ar ficou rarefeito. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Minhas mãos ficaram frias por dentro, e a garganta seca. Ele explicou que a doença havia avançado, que os tratamentos não estavam surtindo efeito. Não havia mais opções. A medicina, a ciência, o conhecimento humano tinham chegado ao seu limite. Era uma revelação improvável, externa, vinda de um lugar que meu pai tanto idolatrava. O mundo dele, construído na lógica e na razão, estava desmoronando. Eu olhei para meu pai. O choque em seu rosto era palpável. A cor sumiu de vez. Seus lábios tremeram. O brilho de altivez que eu ainda via se apagou completamente. Ele era um homem de joelhos, não no sentido da fé, mas da impotência. Aquele homem que ria da minha fé agora enfrentava o abismo, sem nada para segurá-lo. As palavras do médico ecoavam na minha mente. Esgotamos todas as opções. O som daquelas palavras era um estrondo ensurdecedor. Eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. Foi nesse momento, nesse vazio onde a ciência se calava, que uma outra voz começou a ressoar em mim. Não uma voz audível, mas uma certeza profunda, quente, diferente de frio que me envolvia. Uma certeza de que havia um caminho. Mas ele ainda não via. Ele ainda estava preso no engano de que tudo dependia dos homens. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Eu vi a sombra do desespero nos olhos dele.
Ele, que nunca pedia nada, que sempre foi o pilar. Agora parecia encolher na cadeira. Aquele homem forte, que carregava o mundo nas costas, estava se desfazendo diante dos meus olhos. Eu sabia que a tentação do desânimo era forte, que a voz do acusador sussurrava mentiras em seu ouvido. É o fim. Não há esperança. Sua fé é inútil. Eu podia quase sentir o peso daquela escuridão ao redor dele, uma presença maligna que tentava engolfá-lo de vez. Mas eu não podia deixar, eu não podia permitir, e o amor que eu sentia era maior que qualquer sombra. O que seria dele agora? O que seria de nós? A pergunta pairava no ar, pesada sem resposta. A pergunta pairava no ar, pesada sem resposta. Mas não era só sobre um orgulho de minha fé, de minha devoção, como se fosse um mérito meu e não uma graça de Deus? A mancha de café na capa da minha velha Bíblia, marcada por tantas madrugadas de oração, parecia agora uma acusação. Era um lembrete de que, mesmo em minhas preces mais sinceras, havia uma pontada de desconfiança, um medo silencioso de que Deus talvez não agisse como eu esperava. Eu orava sim, mas será que eu acreditava com a mesma intensidade que podia? Será que eu não me calava demais diante das risadas dele, evitando o confronto, talvez por medo de ser ridicularizada, ou por uma sutil vaidade de me sentir melhor por ter fé? Essa revelação interna doeu. Se acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. A noite caiu no hospital, trazendo consigo um silêncio pesado, que parecia engolir qualquer som. A luz fraca do corredor mal chegava ao quarto. O ar estava quente, abafado, com um cheiro persistente de remédios e um toque de suor febril. Meu pai estava em delírio. Eu ouvia seus gemidos baixos, um som arrastado, quase um lamento. Seu corpo tremia sob o lençol fino, a testa molhada e quente ao meu toque. Eu segurava sua mão, sentindo a pele áspera, mas agora tão frágil. De repente, ele abriu os olhos. Um brilho fugaz de consciência atravessou a febre. Ele me olhou. Seus lábios secos se moveram com dificuldade. Filha, a voz era um sussurro rouco, quase inaudível. Eu me inclinei, o coração batendo forte no peito. Filha, ore por mim. Sua fé talvez ela seja real. Aquelas palavras. Um corte. Um raio de luz na escuridão. O homem que ria, que zombava, que duvidava de cada passo da minha fé, agora pedia oração. Ele, que confiava apenas na razão, agora se agarrava à última esperança, a única coisa que ele havia desprezado. O choro me embarcou a voz, uma onda quente e súbita que subiu pela garganta. Lágrimas escorreram, quentes e salgadas, misturando-se à temperatura fria do ar-condicionado. Eu senti uma força estranha, um calor que não vinha da febre dele, mas de dentro de mim, uma certeza profunda. Naquele instante eu ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma. Uma voz suave, mas firme, que parecia ecoar nas paredes do quarto e no meu próprio ser. Eu vejo teu coração, tua fé move montanhas. A hora chegou. 3 frases martelo. Elas reordenaram tudo, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Uma clareza que doeu, mas que libertou. Eu entendi. Eu me rendi. O veredito pesava, mas era um peso de verdade, não de condenação. Eu me ajoelhei ali mesmo, no chão frio e duro do hospital, ao lado da cama dele. Segurei sua mão, agora com mais força, sentindo a textura fina da sua pele. Fechei os olhos e a oração que saiu da minha boca não era mais a oração de uma filha desesperada, mas de uma serva confiante. Eu não pedi apenas pela cura física. Não. Eu pedi pela salvação de sua alma, pelo arrependimento de cada palavra, de cada risada. Pedi que Deus, em sua infinita misericórdia, tocasse aquele coração endurecido pelo orgulho e pelo engano. Eu não queria apenas a vida dele de volta. Eu queria ele de volta, o meu pai, mas transformado. Eu queria um novo começo para nós. Se precisa romper com o engano, escreve. Livra-me do engano. O silêncio do quarto foi preenchido com a intensidade da minha fé, e eu senti um leve tremor na mão dele, uma resposta silenciosa. Eu sabia que Deus tinha ouvido. Eu sabia que algo grande e irreversível tinha acabado de acontecer. O ar, antes pesado,
agora parecia ter um aroma de esperança, de promessa. E eu, que antes sentia um nó na garganta, agora podia respirar fundo, sentindo um alívio que aquecia a alma. O ar, antes pesado, agora parecia ter um aroma de esperança, de promessa. E eu, que antes sentia um nó na garganta, agora podia respirar fundo, sentindo um alívio que aquecia a alma. Aquela mão que eu segurava firme deu um leve aperto, um sinal. Um calor se espalhou do meu peito para os meus braços. Uma sensação física de que algo tinha se movido, se reordenado. As luzes miúdas do corredor, antes opacas, agora pareciam brilhar mais intensamente, quase como estrelas distantes. A consciência que continuava pesando, agora era em peso diferente. Um peso de responsabilidade e de gratidão. Eu sabia que a batalha não tinha terminado. Mas a guerra maior, parecia ter virado a seu favor. A recuperação do meu pai começou ali, naquela noite. Lenta sim, arrastada, mas constante. Os médicos, os mesmos homens sérios de óculos finos, que haviam declarado o fim, agora vinham ao quarto com expressões de espanto. Eles falavam em melhora inesperada, em fenômeno raro. O cheiro de álcool e desinfetante do hospital, que antes me sufocava, parecia mais suave. As enfermeiras, que antes passavam com olhares compadecidos, agora traziam um sorriso discreto. Elas viam o que eu via. Pequenos sinais. O pigarro seco diminuía, a tosse era menos frequente. Ele começou a aceitar um pouco de caldo, a textura leve, o sabor salgado que antes recusava. Mas era mais que o corpo. Eu via uma mudança nos olhos dele. O brilho febril se foi, substituído por uma luz suave, quase curiosa. Não era mais aquele olhar cético, altivo, que ria da minha fé. Era um olhar que observava, que absorvia, que parecia buscar algo. Ele não falava muito, ainda fraco, mas o silêncio dele agora era diferente. Não era o silêncio de quem zomba, mas o silêncio de quem pensa. De quem talvez pela primeira vez ouve. Eu senti o frio que subia dos seus pés, que antes me gelava. Agora ceder lugar a um calor tênue, uma circulação que voltava. Era como se o inverno dentro dele começasse a derreter. Um dia ele me pediu água. A voz ainda rouca, mas mais clara. Eu servi sentindo o peso do copo, a temperatura fresca do líquido. Ele bebeu devagar. E quando me devolveu o copo, seus dedos tocaram os meus. Um toque leve, mas se carregava algo novo. Uma gratidão que eu nunca tinha sentido antes. Não havia palavras, mas havia uma conexão. O odor metálico, aquele de ferrugem, tinha sumido completamente. Agora o quarto cheirava a remédios. Sim, mas também a limpeza, a esperança e um leve toque do seu perfume antigo, o cheiro de casa. Você já viu uma montanha se mover? Não com um estrondo, mas com um suave deslocamento de terra, quase imperceptível, mas irreversível? É assim que a fé age. Se você já sentiu essa certeza, diga, a verdade liberta. Eu observava cada movimento dele, cada mudança. O cansaço ainda estava lá, mas não era mais aquele manto pesado que o engolfava. Agora era um cansaço de quem está se recuperando, de quem está lutando para voltar. As mãos dele, que tremiam levemente, agora estavam mais firmes quando ele tentava segurar o jornal, mesmo que não conseguisse ler as letras miúdas. A cada dia, um pequeno milagre se desdobrava diante dos meus olhos. Os exames mostravam melhoras graduais, mas constantes. Os médicos continuavam sem explicações lógicas. Era a ciência alcançando seu limite, e a fé mostrando sua força. A comida, antes intocada, agora era aceita em pequenas porções. O brilho nos seus olhos, aquela nova luz, se intensificava. Não era apenas a recuperação física. Era a alma dele se reerguendo, se reconectando, se abrindo para algo que ele sempre tinha negado. O coração dele estava sendo transformado, não de uma vez, como um raio, mas como a aurora, que vem devagar, pintando o céu com novas cores. Eu ainda não tinha ouvido uma palavra de arrependimento, nem um pedido de perdão, mas eu sentia.
Eu sentia a presença de Deus naquele quarto, naqueles corredores, naqueles olhos que antes me viam com piedade e agora me olhavam com uma reverência silenciosa. Eu sabia que a transformação estava em curso, profunda e verdadeira. Mas o que viria depois? Como aquele homem, que riu da minha fé, iria expressar essa nova verdade que o habitava? A resposta ainda estava por vir, suspensa no ar, como um hino suave que ainda não tinha todas as suas notas. A resposta ainda estava por vir, suspensa no ar, como um hino suave que ainda não tinha todas as suas notas. Mas a espera não durou muito. Os dias no hospital se transformaram em semanas, e a cada manhã meu pai parecia renascer. Seu corpo ganhava força e a voz. Antes um sussurro arrastado, começou a encontrar seu timbre original, ainda que mais suave. Ele me pedia para ler trechos da Bíblia. Eu lia, ele escutava, não com aquele olhar distante, mas com uma atenção que me aquecia a alma. Seus olhos, antes céticos, agora brilhavam com uma nova luz. Uma luz que eu nunca tinha visto. Um fim de tarde, o sol alaranjado invadindo o quarto e pintando as paredes de um calor dourado. Ele me chamou. Estava arrumando as flores que uma irmã da igreja tinha trazido, sentindo o perfume suave das margaridas. Ele me olhou fixamente. Aquele olhar penetrante que eu conhecia tão bem, mas agora sem a dureza do passado. Filha, ele começou, a voz um pouco embargada. Eu parei, respirei, ouvi. Eu te peço perdão. Aquelas palavras caíram como chuva fresca em terra seca. Eu senti um nó na garganta, diferente dos antigos. Um nó de pura emoção. Ele continuou, a voz ganhando força a cada sílaba. Perdão por cada risada, por cada zombaria, por não ter acreditado na sua fé, por ter sido tão cego. Aquele homem, meu pai, o pilar de razão, estava ali, vulnerável, humilde. Eu vi o peso do arrependimento em seus olhos, uma dor genuína que eu sabia que Deus já havia curado. A textura de sua mão, que eu segurava, estava mais quente, firme. Não havia mais o cheiro metálico de doença, mas um aroma de lavanda do sabonete do hospital, misturado a um novo cheiro de paz. Eu chorei, não de tristeza, mas de uma alegria que me transbordava. Eu o abracei, sentindo o peso leve de seu corpo, diferente do cansaço pesado de antes. Era como se uma montanha tivesse se movido, não com um terremoto, mas com a quietude de uma transformação profunda. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Ele não apenas se recuperou, ele se transformou. Quando finalmente teve alta, o primeiro lugar que ele quis ir não foi para casa, mas para a igreja. A mesma igreja onde eu sentia o cheiro de alfazema, onde ele me esperava na porta, mas sem nunca entrar. Juntos caminhamos até lá. O ar da rua, fresco e leve, parecia mais puro. Eu senti o sol no meu rosto, um calor que me enchia de esperança. A porta da igreja, que para ele antes era um limite, agora era um portal. A cada passo eu sentia a mudança. O homem que zombava agora caminhava ao meu lado, de cabeça erguida, mas com o coração rendido. Entramos. O silêncio da nave, antes de ser preenchido pelos hinos, era diferente. Não era o silêncio que pesava, mas um silêncio reverente, cheio de expectativa. Ele olhou para os bancos de madeira, para o púlpito, para a luz colorida que entrava pelos vitrais. Eu vi a admiração em seus olhos e um leve tremor em seus lábios. Eu segurei sua mão novamente e ele apertou a minha. Um gesto de cumplicidade que nunca tivemos antes. Aquele dia marcou um novo começo, para ele e para nós. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. A partir daquele dia, meu pai se tornou um dos mais fervorosos. Ele, que ria da minha fé, passou a ser a própria personificação dela. Sua presença nos cultos era constante. Ele se sentava ali, no mesmo banco de madeira, sentindo o mesmo cheiro de alfazema, mas agora com o coração aberto. Sua voz, que antes era usada para o escárnio, agora cantava os hinos com uma paixão que me comovia. Era um som forte,
claro, cheio de gratidão. Eu vi a alegria genuína em seu rosto, uma paz que a doença nunca conseguiu tirar. Ele não era mais o homem que idolatrava a própria razão. Ele era um irmão na fé. A transformação não parou por aí. Aquele homem que zombava, hoje exorta a família e os amigos a buscarem a Cristo. Ele compartilha seu testemunho com uma humildade e uma convicção que tocam a todos. Ele não prega, ele vive. Ele não impõe, ele testifica. Suas palavras têm peso porque vêm de uma experiência real, de um coração que foi tocado e transformado. Eu vi o brilho em seus olhos quando ele falava de Deus, um brilho ainda mais intenso do que quando falava de máquinas. O cansaço ainda aparecia, sim, mas era um cansaço de quem serve, de quem se doa, de quem vive um propósito maior. Eu senti o calor de sua presença, um calor que vinha da fé, não da febre. O cheiro de seu perfume antigo, misturado ao cheiro da Bíblia, era o aroma da redenção. Ele se tornou um exemplo vivo do poder de Deus, um lembrete constante de que a fé, quando verdadeira e perseverante, pode mover montanhas e transformar os corações mais duros. Eu achava que a história tinha acabado no hospital, com uma recuperação. Mas Deus tinha um plano muito maior. Ele não apenas curou o corpo, ele salvou a alma. E o que aconteceu depois? Mudou completamente a nossa rotina, a nossa família, tudo. E o que aconteceu depois mudou completamente a nossa rotina, a nossa família, tudo. A partir daquele dia, a casa ganhou um novo ritmo. Não era mais apenas o tic-tac do relógio na sala, mas o som das nossas vozes em oração, logo cedo, com o cheiro do café fresco subindo pela cozinha. Meu pai, que antes ria da minha fé, agora era o primeiro a pegar a Bíblia, e a família se uniu em torno dele, não mais pelo medo, mas pela fé. As conversas à mesa mudaram. Falávamos menos de bens, de dinheiro e mais de como podíamos servir, ajudar na comunidade. Ele, que antes só pensava em trabalho, nos números, começou a dedicar tempo ao trabalho social da igreja, visitando os enfermos, partilhando sua história de redenção. A devoção dele era palpável, um fogo que acendia a todos nós, um calor que vinha de dentro. Você já se perguntou se o orgulho tem te impedido de ver a verdade, de viver uma transformação assim? Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Essa é a prova de que Deus é fiel em cumprir suas promessas. E sua misericórdia dura para sempre. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, com alguém que ama, ou talvez seja você mesmo que precisa de uma mudança. Não espere a doença bater a porta. Não espere a vida te sacudir até o limite. Olhe para dentro agora. A verdade está lá. Se este relato mexeu com você e se você sente que é hora de um novo começo, faça comigo esta oração simples. Senhor, eu me arrependo. Perdoa meu orgulho, minha incredulidade. Abre meus olhos e meu coração. Eu te aceito hoje, Jesus. E para começar esse novo caminho, te convido a dar 4 passos simples, mais poderosos, amanhã de manhã. Primeiro, pegue sua Bíblia e leia o Salmo 51, versículo 10. Sinta o peso daquelas palavras. Segundo, encontre alguém de confiança e conte a ele sua decisão, seu desejo de mudança, sem medo do que vão pensar. Terceiro, renuncie a algo que você sabe que te afasta de Deus. Uma pequena atitude que simbolize seu novo compromisso. Uma leveza que vem da libertação. E quarto, ore por aquela pessoa que você sabe que precisa de uma luz. Como eu orei pelo meu pai, sentindo o calor da intercessão. A transformação começa agora. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. E se você quer continuar ouvindo histórias de fé e superação, histórias que mostram o poder de Deus em ação, não perca o nosso próximo vídeo aqui no CCB Testemunhas. Até lá, que Deus abençoe sua jornada.